A NRF Retail's Big Show, que aconteceu essa semana em Nova York, é a maior feira do mundo dedicada ao varejo. O evento reúne empresas, startups e líderes globais que são referências no mercado. Sobre as tendências apresentadas, eu converso agora com Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação, que acompanhou a NRF de perto e vai contar o que a gente pode esperar dessas novidades no varejo. Arthur, boa noite. Prazer enorme ter você aqui com a gente. Bom, Arthur, é claro que muito se falou sobre a aplicação prática da inteligência artificial nos negócios. Queria entender como você enxerga a evolução da IA no varejo e quais são as oportunidades específicas que ela pode proporcionar para pequenos e médios empresários aqui no Brasil. Boa noite, Cris. Olha, realmente esse foi o tema mais quente do evento, como não poderia deixar de ser, tanto que a própria abertura foi com o CEO do Walmart ao lado da vice-presidente da NVIDIA. NVIDIA que roubou todas as atenções no começo do ano na outra grande feira que acontece lá nos Estados Unidos, que é a CES. Então, uma feira acontece logo depois da outra. Todo mundo estava falando muito sobre os agentes de IA. Então, o que isso quer dizer na prática? É uma IA que não é mais uma ferramenta, não é simplesmente como o chat GPT, que ele vai gerar texto, vai gerar vídeo, mas são IAs capazes de integrar todos os dados. Então, quer dizer, estoque, preferências do consumidor e realmente fazer um atendimento. Então, muito se falou na NRF sobre isso. São concierges, são especialistas. As pessoas não vão interagir com aqueles chatbots super aborrecidos e que não trazem respostas certas, mas as empresas começam a usar isso não só para o atendimento ao cliente, mas também internamente. Uma coisa que me chamou muito a atenção no mundo inteiro, olha só o que está começando a acontecer. Estão faltando profissionais experientes. Então, em vários países, essas pessoas estão se aposentando e todo esse know-how está sendo perdido. E aí, como é que isso conversa com a IA? A IA consegue adquirir esse conhecimento dos profissionais mais experientes e consegue empoderar, consegue aumentar drasticamente a performance de pessoas que, por exemplo, começaram a trabalhar há menos tempo. Então, esses dois vetores foram muito fortes. Os agentes de IA e também essa possibilidade da transferência de conhecimento. Quer dizer, conhecimento vem das pessoas, a IA acaba sendo esse arcabouço de armazenamento, de curadoria e levando isso para outras pessoas. Bem interessante mesmo essa questão da transferência do conhecimento. Agora, a gente sabe muito bem que a NRF serve como um direcionador das tendências que vão impactar o varejo no curto, médio e longo prazos e, claro, aqui no Brasil também. Além da IA, da inteligência artificial, quais tendências apresentadas esse ano vão ter mais impacto na sua visão no nosso varejo e como as nossas empresas podem se preparar para essas mudanças, Arthur? Olha, muito uso de tecnologia, porque afinal de contas o varejo, ele tem números muito expressivos, mas as margens são muito apertadas e cada vez mais apertadas. Então, claro, isso não é uma novidade, a busca pela inteligência no negócio, pela eficiência operacional, mas agora nós estamos chegando num ponto em que cada pedacinho de informação pode fazer muita diferença. Um dos aspectos que mais me chamou a atenção, por exemplo, eu participei de uma sessão lá em que uma empresa mostrava sensores para serem colocados dentro das lojas para fazer o mapeamento do fluxo dos consumidores. Até aí tudo bem, muitas empresas já usam isso até com câmeras, mas podendo pegar o sinal dos celulares, por exemplo, dos consumidores, o case que eles apresentaram é que, olha só, por que aquela loja está vendendo, por exemplo, hoje menos tinta do que em outros dias do ano? E aí o que eles concluíram a pessoa que é o único especialista que realmente tira as dúvidas dos consumidores ficou muito tempo conversando com uma pessoa, então eles precisam treinar outras pessoas, porque vários consumidores entraram na loja, não conseguiram falar com ninguém que entendia do assunto e simplesmente foram embora. Então, o que eu quero dizer é muita tecnologia para aumentar, sabe, cada pequeno aspecto do negócio. Agora, um ponto que vale para o Brasil e vale para qualquer país é uma discussão muito forte a respeito da importância dos espaços físicos. Então, fiquei muito feliz em ver isso, porque quando nós vimos o crescimento do e-commerce, principalmente com a pandemia, deu para enxergar alguns exageros. Algumas pessoas sempre falam, desde a chegada da internet, sobre fim dos shoppings, fim das lojas. E agora o que nós estamos vendo é um grande revival, uma volta.
são espaços destinados a poder ver novos produtos, a poder ver aquilo que a internet não entrega, poder conversar, ter uma experiência diferente. Então, foi um grande destaque dessa edição e eu tenho certeza que vale muito para o varejo brasileiro também. Ou seja, a internet é imprescindível, sem dúvida, mas ela é absolutamente simbiótica com o varejo físico, que está muito fortalecido no mundo todo. É interessantíssimo isso. Agora, Arthur, eu sei que você sempre enfatiza a importância de simplificar essa complexidade tecnológica para torná-la, claro, mais acessível e mais eficaz. Então, quais inovações tecnológicas têm esse potencial de transformar o varejo nos próximos anos? E, mais uma vez, como os empresários podem implementá-las de forma prática, eficiente e simples? Olha, simplicidade também foi uma palavra muito utilizada lá, porque o que acontece é o seguinte, é difícil até traduzir a magnitude da feira. Então, um tema que está ficando muito discutido é os varejistas, eles não podem ficar nessa zona de pânico, porque a cada dia tem tanta tecnologia sendo lançada. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, não se pode ficar o tempo inteiro só buscando novidades, porque senão não se coloca nada em prática. E a respeito da simplicidade, então, para tirar um pouco dessa fobia, sabe, de que tem 1 milhão de coisas acontecendo a cada dia, para poder simplificar essa aplicação prática, é fundamental que cada varejista entenda, no final das contas, o seguinte: quais são os seus diferenciais, quais dessas tecnologias fazem sentido para eles. Porque o que nós estamos vendo no mundo da tecnologia é que tudo aparece como um grande hype, e aí parece que todo mundo tem que adotar aquilo. Então, vou te dar um exemplo. Tinha muito robô na feira, mas eu tenho certeza que para muitas lojas e para muitos segmentos, aquilo não faz sentido algum. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se houver essa clareza estratégica por parte do varejista, ele vai poder simplificar essa tomada de decisão. Então, nós estamos vendo muitas tecnologias, indo ainda na linha da simplificação, que buscam essa simplicidade na experiência de compra do consumidor. Isso é uma verdadeira obsessão nos Estados Unidos, e eu também tenho a impressão que aí sim nós temos muito a aprender no Brasil. Os nossos processos de compra ainda são razoavelmente burocráticos. Então, tinha muita tecnologia lá, muitos softwares, muitas coisas. Vale a pena os varejistas que estão nos assistindo e nos acompanhando buscar no YouTube, buscar mais informação a respeito disso, porque essa experiência de compra nos Estados Unidos, de fato, ela é muito fluida, muito rápida, tudo para facilitar a vida do consumidor e honrar o tempo dele. É bem diferente de outros países, com certeza absoluta. Enquanto você estava falando, a gente estava mostrando imagens aqui da NRF desse ano e, de fato, vimos muitos e muitos robôs, como você destacou. Impressionante. Arthur, vou pedir para você continuar comigo rapidamente. Eu acabei de receber uma informação aqui da agência Reuters que eu queria repercutir com você. É sobre o TikTok, aplicativo chinês ameaçado de banimento nos Estados Unidos, anunciou planos de encerrar as operações da empresa no país, nos Estados Unidos, no próximo domingo. Daqui a 4 dias, termina o prazo imposto por uma lei que prevê a proibição da rede social no país, caso ela não seja vendida para uma empresa americana. Lembrando que o TikTok é usado por 170 milhões de americanos e movimenta a economia do país por meio de e-commerce e de seus algoritmos que impulsionam pequenos comércios. Arthur, qual é o impacto disso lá nos Estados Unidos se de fato acontecer o que a agência Reuters acabou de divulgar? Olha, é até difícil mensurar, porque tem tudo a ver, inclusive, com o assunto que nós estávamos falando há pouco. Como você muito bem disse, causa um impacto imediato em inúmeros negócios. Porque hoje, o que acontece? As redes sociais tomaram o espaço dos mecanismos de busca. Os consumidores conhecem produtos, e não só varejo, nós estamos falando de restaurantes, prestadores de serviço, nós estamos falando de N segmentos. Bom, o que acontece é que é o seguinte, é uma queda de braço gigantesca. Essa guerra fria, Estados Unidos e China, ela é crescente, ela já era muito grande no embate do 5G e tantos outros, e a acusação é que o TikTok acaba coletando informações dos americanos e informações sensíveis, ou seja, afeta a segurança do país. Essa é uma pauta que surge ainda no primeiro mandato do Trump, e aí a linha de raciocínio é: se a empresa não pudesse ser vendida para uma empresa americana, ela deveria encerrar os seus negócios. E agora, na reta final do governo Biden,
nós temos essa notícia de que o prazo expira no domingo, e aí nós vamos ter que ver. Existem rumores até que o TikTok seria vendido para Elon Musk e ele incorporaria isso ao seu conglomerado, somando com o X. Em nota, representantes da ByteDance, que é a empresa que é proprietária do TikTok, eles refutam isso, dizem que esse negócio não está no radar, mas fato é que nós não sabemos se essa medida vai ser cumprida nesse domingo, se o TikTok, antes da medida acontecer, vai simplesmente encerrar sua operação, ou se vai sair algum negócio. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é uma queda de braço que está completando aí 5 anos, tem muito a ver com geopolítica, e é preciso lembrar o seguinte, quando você fala de quase 170 milhões de americanos, é o primeiro aplicativo oriental que ganha protagonismo no mundo todo. Então, o TikTok é realmente um case completamente fora da curva e é por isso que ele incomoda tanto. Sem dúvida, é um case mundial, né? Arthur, muito obrigada, é sempre um prazer conversar com você. Eu já te faço um convite para você voltar na segunda-feira para falar do que aconteceu no domingo no TikTok. Você aceita? Combinado. Beleza. Combinado. Obrigada, Arthur. Bom fim de semana, boa semana, até segunda, então.